Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $57.700. Bitcoin que continua a queda e está brigando em suportes importantes. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, sobre essa queda no dia de hoje, né? Mais um dia de queda, cara. A gente está brigando num suporte importante, a gente vai falar sobre isso. E depois eu quero abaixar os tempos gráficos aí para a gente tentar entender zonas que a gente precisa segurar e que a gente ainda precisa romper, tá? Vamos atualizar o sentimento aqui e vamos falar um pouco sobre as altcoins que eu falei no vídeo de domingo, tá bom? Eu acho que pode estar tendo boas oportunidades. Mas então vamos lá, caras, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin no diário. E no diário, né, eu acho que a situação é bem clara, a gente não conseguiu romper com força aqueles $60 mil, e essa passa a ser a região mais importante, tá bom? Passando com força os 60 mil, a gente estaria vendo o Bitcoin rompendo o 0,68 dessa pernada, rompendo um topo que agora é mais importante ainda, e a partir daí eu acho que a gente poderia ficar um pouco mais otimista no curto prazo. Por enquanto, a minha visão continua otimista no longo prazo e no curto prazo, apesar da situação sim estar melhor, a gente vai falar um pouco sobre os suportes, eu não estou fazendo longs, não estou tomando risco no curto prazo. Para mim, é o momento de tomar risco apenas no longo prazo, beleza? Justamente porque o primeiro ponto para a gente começar a tomar mais risco no curto prazo é o rompimento com força desses 60 e agora desse topinho ali nos $60.800, beleza? Legal, entendendo isso, né, a gente pode falar com vocês aqui que passando desses 60, caras, a gente pode a partir daí demonstrar uma força no semanal e tentar buscar novas máximas. Enquanto a gente está nisso, a gente precisa ser um pouco mais conservador e entender que, cara, a gente está num período de acumulação, então não é achar que a gente vai comprar, que hoje tudo vai voar amanhã, que as altcoins só vão subir. Não, caras, a gente ainda está consolidando, estamos numa tendência de baixa no diário, então a gente ainda deve ter bons períodos para acumular, beleza? E eu digo isso porque, cara, a gente estava falando de um mercado em neutro ali no final de semana, já fomos para meia do ontem, hoje a gente deve cair ainda mais. Então, cara, você não precisa de pressa para comprar. Você está tendo várias oportunidades. E vai chegar um momento que você não vai ter mais essas oportunidades. Mas por enquanto, agradeça por você estar tendo elas, né? O vídeo que a gente postou no domingo sobre as altcoins, a gente estava falando que o ideal era esperar uma retração de todas. Praticamente todas agora estão na retração que a gente falou no vídeo, cara. Então não deixa de ir no nosso vídeo, que se você não viu ainda, e ver essas 7 altcoins que a gente está comprando nessa última semana aqui, para você ver que várias delas chegaram na buy zone que a gente estava determinando. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, qual que está sendo a minha estratégia aqui agora? Como eu disse, não estou tomando risco no curto prazo, não estou fazendo trades no curto prazo, mas acredito que a gente está tendo uma boa oportunidade de acumular no longo prazo. Então, eu comprei mais 2 gemas que a gente estava estudando há semanas aí, tá? Para os membros, né? E lembrando, se você quiser ser membro, é só você ir no primeiro link da descrição. Então eu acho que sim, cara, as moedas que tinham subido muito na última semana, agora estão voltando para retrações, dando oportunidade de acumulação, é exatamente o que eu estou fazendo, né? Investimentos pensando no longo prazo. Porque no curto, caras, realmente eu sei que a situação não está fácil para o Bitcoin nos últimos meses, então eu acho melhor a gente focar em prazos maiores, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui é que a gente está naquele suporte que eu tinha falado com vocês, que é justamente a região dos $57.500, tá bom? Foi a região onde a gente começou o rompimento lá na sexta-feira. É uma região, caras, que aparentemente está difícil de segurar. Perder aqui seria um primeiro mau sinal, tá? A gente estaria rompendo para baixo esse padrão de continuação da baixa aqui. Só que um detalhe importante, cara, não seria o fim do mundo, tá? A gente vai ter suportes mais abaixo também, tem esse fundo importante aqui no 0,68 e $55.500. Então eu diria que não é o fim do mundo, mas claramente denota que a gente não tá forte, denota que a gente não tem força e denota que a gente ainda tá numa consolidação, né? Ou seja, a gente assumiu uma tendência de alta no curtíssimo prazo, assumimos, mas já perdemos ela. Se a gente perder 57.500, a partir daí a gente volta para uma consolidação. Beleza, caras? Então aproveitem, caras, esses períodos para vocês olharem para fazer acumulações. É em medo ou extremo medo que você tem que olhar para acumular. Não é em ganância, não é quando o mercado está subindo, beleza?
Show de bola. Então, entendendo isso, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sentimento, né? Nesse momento, a gente vinha falando com vocês ontem que, beleza, a gente tinha uma melhora dos indicadores de sentimento, mas a gente não tinha um aumento significativo do nosso Open Interest, tá? Então eu mantenho o que eu tô falando, a gente precisa romper esses 60 e tantos ali, 61 quase, com uma melhora significativa, com muito aumento de Open Interest. Isso não está acontecendo, tá bom? Porém, pontos positivos aqui que eu vejo dessa queda, caras. A gente tem queda no Open Interest, né? Então a gente continua desde ontem. O preço está caindo, o Open Interest está caindo. E detalhe, muita venda, né? Ontem a gente já teve muita venda. Já foi ruim, tá? A gente ter rompido 58.600 dólares ali que a gente tinha segurado no primeiro momento. Ou seja, o preço realmente está muito fraco. E hoje a gente tem mais uma venda próxima de 300 milhões de dólares, né? Ou seja, tá estopando e liquidando a turma que emocionou e acabou fazendo um trade de curto prazo aqui. Que até poderia fazer sentido, mas como eu venho falando com vocês, caras, tomar risco no curto prazo, num mercado tão fraco igual tá o nosso, é complicado. Até porque, o que tá acontecendo, cara? A gente demora para subir, aí a Nasdaq vai lá, dá uma empurradinha, cai nem 1%, tá caindo aí 1%, quase 1% hoje, o S&P caindo 0,2%, o Bitcoin vai lá e entrega, cara, porque a gente tá muito mais fraco do que o S&P 500 e do que a Nasdaq. Então isso é um péssimo sinal, mas de maneira muito clara, eu acredito que não está dando oportunidade de longo prazo. O longo prazo, o caminho continua sendo para cima, e eu diria que se o Bitcoin voltar abaixo dos 55, para você que não comprou naquela sexta-feira de queda, será uma boa oportunidade, tá bom? Mas no curto prazo, cara, segura a alavancagem, segura os day trades aí, porque a situação não tá legal, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui é que o mercado virou, caras. Agora a maioria do mercado tá acreditando que a gente vai ter um corte de 0,5 pontos percentuais na reunião de quarta-feira, tá bom? Inclusive, quarta-feira, lembra? Membros, tem live hoje, tem live amanhã, tem live na quarta-feira e tem live na quinta-feira, tá bom? Então, nosso programa de membros tem live quase todo dia, cara. E a gente vai ter uma live especial aí para falar com vocês sobre acompanhar ao vivo, né, o corte de juros e o discurso do Powell. Então participe do programa de membros, porque além da prática, realmente mostrando as compras e vendas, a gente também tem um contato muito direto nas lives e nos vídeos que a gente sempre solta, beleza? Então, a maioria do mercado está acreditando que a gente vai ter queda. Isso faz o DXY despencar, né? Isso, na teoria, cara, seria que fazer o Bitcoin subir, mas não, a gente está caindo, cara. Então, realmente, a situação, o Bitcoin está muito fraco, cara. E justamente por isso, para mim, esse é o momento de olhar para acumular para o longo prazo, tranquilo, entendendo que, cara, eu vou acumulando aos poucos aqui justamente as duas novas altcoins que eu comecei a comprar hoje e ontem e que, na minha opinião, estão dando ótimas oportunidades de compra quando a gente pensa no longo prazo. Show de bola? Para finalizar, falando um pouco aqui sobre as ordens de instituições, caras. Nesse momento aqui, cara, pouca coisa, tá muito pouca coisa. Tem uma ordem de 400 bitcoins segurantes que era 7.500 e outra no 57. Mas é pouca coisa, tá? Pelo menos não tem nada segurando acima. Então, mas é meio terra de ninguém aqui, uma leve predominância compradora. Beleza, galera? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não desanimem, caras. É realmente um momento de acumulação de longo prazo, então nós que estamos comprando novas altcoins, vamos acumulá-las aos poucos e vamos ficar de olho nas moedas da carteira recomendada para potenciais acumulações de moedas que a gente quer acumular mais nesse momento. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!